A paz do Senhor, bênção de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa visitar a sua vida e a sua casa. Deus colocou mais uma palavra no meu coração. Não confie. Essa palavra é para você, irmão. É para você, minha amada. Não confie nessa pessoa perigosa. E a palavra de Deus hoje é bem conhecida de todos vocês. Eu vou ler apenas, irmão, 2 versos que fica em Juízes, capítulo 16, verso 4, que diz assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles lhe disseram assim: Dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, e como que podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Havia um propósito na vida de Sansão desde pequeno, como também minha irmã e meu irmão. Deus tem um propósito muito grande de vida para você. Ninguém chega, irmão, aqui na terra sem ter um propósito. Sabemos que cada um de nós temos propósitos diferentes, mas de igual modo somos importantes para Deus. Todos nós temos um propósito, mas infelizmente muitos passam na nossa vida, muitas pessoas passam na nossa vida. A maioria são pessoas ruins, para que possamos muitas vezes desviarmos do nosso propósito. E ali, irmão, a mãe de Sansão, ela era estéril. Mas um anjo do Senhor a visitou e disse que ela ia dar luz a um menino. E ele seria nazireu. Ele teria um voto. E o que é o voto de nazireu, irmão? Sansão ali não podia, a mãe dele não podia passar navalha no cabelo dele. Ele não podia, fazer uso, comer, se alimentar de uva, ou derivado de uva, ou vinho, nada. E não poderia tocar em cadáver. E ali, irmão, Sansão vai crescendo e cada vez mais forte. Ele ali seria o rei. O rei não, o juiz. Porque naquela época não tinha rei ainda, era juiz. Ele seria juiz de Israel. Ele ia defender aquele povo contra os filisteus, que estava oprimindo aquele povo. E ali, quando Sansão já está um homem ali, pronto para cumprir a missão dele. E ele vai no lugar com o pai e a mãe dele, Mas antes disso, irmão, dele ali sair com o pai e a mãe dele, acontece algo. Como Sansão está indo no caminho, aparece o leão ali. E o Senhor se apossa de Sansão,
com um grande poder, um poder sobrenatural, uma força sobrenatural. Ele rasga aquele leão com uma força muito grande. E quando ali ele sai com os pais dele para algum lugar, depois de algum tempo, ele ali desvia do caminho e quer ver aquele leão que ele tinha matado. Deixa os pais dele ir na frente e desvia do caminho. Ele não podia tocar em coisas mortas. E ele viu que a carcaça ali do leão. E havia aí uma colmeia ali de mel, irmão. O erro de Sansão foi se desviar do caminho. Irmão, quantas das vezes o Senhor fala conosco? Porque o Senhor fala conosco de diversas maneiras, irmão. Muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus. E Deus, ele é tão simples, fala no nosso coração. Muitas vezes pede para alguém nos alertar. E muitas vezes, irmão, quantas vezes somos teimoso e teimosa. E vamos para aquele caminho. Um caminho de perigo. Quantas das vezes o Senhor fala, não se relaciona com essa pessoa. Corta essa amizade. Mas muitas vezes, irmão, estamos tão apegada e apegado àquela pessoa. E que muitas vezes não queremos desvincular. O primeiro erro de Sansão foi pegar aquela colmeia de mel. Irmão, quantas vezes, irmão, brincamos muitas vezes com perigo, desobedecemos e pagamos um alto preço. Porque a palavra de Deus manda, irmão, antes mesmo de orar, temos que vigiar os convites que recebemos. Nem todos os lugares, irmão, podemos pisar. Nem todas as pessoas podemos nos relacionar. Porque as pessoas, irmão, muitas das vezes dão sinais, né, de que são realmente. E Sansão, irmão, foi ali, pegou comeu daquele mel, ainda deu aos pais dele. Sabe, foi o primeiro erro de Sansão. Ele não contou para os pais dele. Por quê? Da onde ele pegou aquele mel? Irmão, não tropeçamos em montanhas ou grandes pedras. Às vezes são pequenas pedras que tropeçamos na vida. Sansão achava, por ser tão forte, por ter um propósito de vida, ele achava que ele poderia, irmão, errar, poderia fazer as escolhas dele e não haveria consequência, mas há consequência, irmão. Toda atitude minha e sua vai gerar uma consequência. E muitas das vezes, irmão, uma consequência dolorosa. Enquanto obedecemos a Deus, a voz de Deus, Deus, Ele é conosco. Ele nos orienta no caminho. Até que Sansão, irmão, se apaixonou por essa tal Dalila. Ali foi a perdição dele. Ele não consultou a Deus. Quantas pessoas hoje em dia, irmão, que estão pagando um alto preço
Isso serve para a mulher e para o homem. Quantas pessoas que entraram no relacionamento errado e hoje a sua vida está totalmente destruída. Quantos anos poderiam ser poupados se muitas das vezes tivéssemos ouvido alguém, se tivéssemos prestado atenção sobre aquela pessoa. Quantas pessoas, irmão, estão com seu psicológico abalado, perderam a vontade de viver, estão numa depressão e não sabem nem como sair desse relacionamento. Eu sei, irmão, que muitas das vezes somos vítimas de pessoas desse nível. E essas pessoas, irmãos, estão em todos os lugares. Muitas das vezes, a pessoa sem caráter, a pessoa manipuladora, às vezes é nosso parente, às vezes é um filho, às vezes é uma filha, às vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão. Às vezes tem um laço de sangue. Quantos filhos, irmão, e quantas filhas hoje tem o psicológico totalmente abalado. Cicatrizes profundas que essas pessoas deixam, irmão. Quantas pessoas hoje em dia têm baixa autoestima por palavras que foram ditas por pai e mãe narcisistas. Pessoas, irmão, que não medem palavras. E quantas mães hoje sofrem por filhos e filhas serem desse jeito. Quantas mães, quantos pais são abandonados. Os filhos, muitas das vezes, irmão. Quanta ingratidão. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele pode, irmão, trazer para a nossa vida algo de bom, mesmo que passamos por algo semelhante. Eu, irmão, estava vendo um comentário. Irmão, eu procuro ler os comentários. De repente não dá para ler todo. Mas como Deus fala algo comigo, irmão, eu procuro, responder a pessoa ou falar aqui no vídeo. Tinha até um comentário. Não só foi uma vez que essa pessoa disse que ela convivia com a pessoa desse jeito, com desvio de personalidade, uma pessoa perigosa, muitos anos. E ela não aguentava mais e falou que ia pedir para ele ir embora. E ali, na segunda vez que ela fez esse comentário, Deus falou para ela, responde para ela, para que ela possa entrar em jejum e oração. Irmão, por trás dessas pessoas que são muito perigosas, há espíritos, irmão, opressores, há obsessores, e não é pouco. Essas pessoas, elas não gostam, irmão, de perder. Não gostam. Irmão, se você convive com uma pessoa assim, eu não aconselho ninguém a sair sem antes pedir a Deus, para que Ele venha te dar sabedoria. É muito importante, irmão, entrar em uma campanha, você que está vivendo um relacionamento assim, não aguenta mais. Peça para Deus, entre, irmão, em jejum e oração. Teve um caso, irmão,
há muito tempo atrás, deve ter uns 3 anos mais ou menos, de uma pessoa muito próxima de mim, que tinha laço de sangue. Ela estava vivendo um relacionamento desse jeito. E tinha anos. E ele traía muito ela. Que essas pessoas ela trai. Não tem caráter. São pessoas manipuladoras. São pessoas, irmão, que materialistas, ambiciosas. E ela queria se separar dele. E ele não queria sair da casa dela de jeito nenhum. E ela já estava cansada, que mandava ele embora, ele não queria. Falava que a casa dele era dele também, que ele tinha feito, né, obra na casa e a casa era dele também. E não ia sair. Até que eu falei até pra ela, olha, eu tive um sonho que você estava com outra pessoa. Eu entrava no seu corredor, uma pessoa assim e assim. E era um coroa grisalho. Dito e feito. Passou um tempo. Ela vai em uma festa e conhece um homem. Mesmo o marido dela estando ali, ela conhece um homem. Já não tinha mais nada com... Se apaixonou por aquele homem. Então a característica desse homem realmente, ele era grisalho. Ela falou, bem que você falou. Mas só, irmão, que o marido dela ficou muito chateado, muito nervoso. E ele já passando muita vergonha. Ele resolveu sair de casa. E Deus ali me deu o segundo sonho. Ela indo o caminho do serviço dela. E aquele homem observava ela em um lugar. E eu fui lá e contei para ela. E ela ali, irmão, apaixonada, não deu muita atenção. A pessoa quando está apaixonada, irmão, não dá muita atenção. E ali eu comecei a orar a Deus. Pedir a Deus. E Deus colocou no meu coração, irmão, para conversar. Porque eu conhecia também ele muito tempo, também muitos anos. Eu tinha intimidade de falar com ele. E ali eu fiz uma ligação para ele. E eu falei para ele, ó, não faça isso. Eu sei que você tá para fazer isso, não tá na sua razão para fazer isso. Você tá na sua razão para ficar nervoso, chateado, com raiva pelo que essa pessoa fez com você. E ele falou, por que você está falando isso? Porque eu falei, eu vi você. Deus me mostrou você que está com um coração com ódio, com raiva. Eu vi você atucaiando essa pessoa, de tocaia. E querendo fazer uma maldade. Eu falei, você vai acabar não só com a vida dessa pessoa, mas vai acabar com a sua vida. Essas pessoas, irmão, não têm arrependimento. São frias. Mas talvez por Deus ter revelado. Essas pessoas morrem de medo de ser presa. Ao ser desmascarada, ela me agradeceu e ela falou, realmente, eu estava com intenção de fazer. Eu estava com um ódio muito grande. Então, irmão, não brinque com essas pessoas. Se afaste como Deus pediu, irmão, para você se afastar dessas pessoas. Se afaste. Quantas pessoas, irmão, escolhem por aparência, por status, ou até mesmo porque a pessoa tem uma condição financeira. Não faça isso, irmão. O preço é muito alto. A palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor vosso Deus. Deus manda dizer aqui, tanto para a mulher quanto para o homem, que está vivendo situações parecidas. É saída e volta. Tem mulheres, irmãos, que conseguem se separar, mas por causa da carência,
por causa da carne, irmão, vai e volta com essa pessoa perigosa. E Deus manda te dizer, Ele não tem compromisso com sua vida a partir de você. Que você não tem a responsabilidade, também Ele não tem responsabilidade, irmão, com a sua vida também. As coisas, irmão, não acontecem só na televisão. E tudo que Deus pede da nossa parte, irmão, é que muitas vezes venhamos obedecer a Ele. E muitas das vezes mulheres, homens, voltam por causa da sua carência carnal. Irmão, eu aprendi uma coisa. Vontade dá e passa. Porque logo que eu perdi meu esposo, eu passei uma luta muito grande, que eu não vou contar aqui, eu já contei em outros vídeos. E Deus falou para mim ficar sozinha e não me relacionar com ninguém. Talvez eu nem também tive tempo, foi uma luta atrás. Fiquei 6 anos, irmão, sozinha e eu não morri. Ninguém morre por desejo, não. Morremos sim, por falta de comida, por doença, mas morrer por causa de carência, ninguém morre, não. Então, irmão, temos que ter responsabilidade com a nossa vida. Como eu falei para os irmãos, vontade também eu tenho, você tem. Precisamos, irmão, ter responsabilidade. E depois de 6 anos, eu achei que Deus estava demorando demais. Não importa o tempo que Deus mande, irmã, a gente esperar. Temos que esperar. Não podemos dar jeitinho na nossa vida. E ali, eu já contei em outros vídeos, eu fui ali e peguei prova com minha mão. Quase morri. Eu tenho um testemunho aí. Quase morri. Por causa da desobediência. Perdi financeiramente. Graças a Deus que eu já conhecia já. E 1 mês mais ou menos Deus abriu meus olhos. Mas fiquei mais 2 meses, foi 3 meses ali. Eu descia ao inferno. Como aquele homem manifestava. Tem pessoas que é tão ruim que nem manifestam. É o próprio cão, o próprio diabo. Pessoas ruins. Pessoa que destrói seu psicológico. Pessoa que te joga no fundo do poço. Quantos homens aí, irmãos, estão falidos? Porque as pessoas são altamente gananciosas. A palavra de Deus fala, não tentarás o Senhor vosso Deus. Lembra da tentação de Jesus? Que o diabo chegou e falou assim, precipita, se joga daqui para baixo, que Deus te dará ordem a seu respeito para o anjo, né? Venha te pegar. Então, você pode fazer qualquer coisa que Deus te guarda. Sabe que Jesus respondeu para ele, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não podemos tentar a Deus, irmãos, com a nossa vida. Como eu falei, irmão, quantas vezes estamos tão apegados em amizades, colocamos pessoas dentro da nossa casa. Tem pessoas com a vida totalmente arruinada, destruída, por amizade, por pessoas que nunca deveria atravessar a sua vida, seja no serviço, seja nos seus negócios. E às vezes confiamos demais. Quantas pessoas andam indignadas com Deus? Porque está com a vida toda destruída. E não podemos culpar Deus, irmão, muitas das vezes pelas nossas escolhas. Deus nos livra, irmão. Mas muitas das vezes as consequências são tão sérias na nossa vida. E essas pessoas, irmão, não brincam. Ela não brinca. E ali Sansão começou a brincar com Dalila. Ela tinha uma proposta ali de ganhar, muito dinheiro daqueles homens
líderes dos filisteus. E ali foi dando carinho a Sansão. E ele achando que ela estava apaixonada por ele. E foi revelando o coração dela. Foi revelando o coração dele. Deitando no colo. Muitas das vezes, irmão, estamos apaixonadas por alguém. Estamos amando alguém. Mas muitas das vezes essa pessoa não está com a mesma intenção. Quantas vezes, irmão, gostamos de alguém de graça? Temos uma afinidade, um carinho. Eu já contei em outro vídeo que anos e anos eu confiava nessa pessoa. Muitos anos. E Deus falava para mim, essa pessoa está te traindo. Essa pessoa está traindo sua confiança. E eu, por gostar tanto dessa pessoa, o papo bom, essas pessoas são tão sedutoras, tão sorridentes, te dá uma atenção. E você se sente tão bem. E eu não queria acreditar. Como uma palavra começa a se repetir para você, irmão. Porque Deus está querendo que você abra seus olhos. Deus, Ele avisa. E ali eu não queria acreditar o que aquela pessoa estava fazendo. Tinha momento que eu tinha até desconfiança. Mas como Deus me mostrou, em sonho. Irmão, Deus me deu um sonho que eu ouvia direitinho essa pessoa falando de mim coisas absurdas. Me vendendo para as pessoas que não gostavam de mim. Armando uma cilada aos meus pés, com a qual, irmão, eu nunca mais iria me colocar de pé. Eu já tinha vindo de uma depressão e eu ia ter outra depressão. Deus falou, olha, essa pessoa ia aprontar uma com você. E me mostrou. Irmão, eu tomei um ranço das atitudes que Deus nem precisou me falar para me afastar, que eu mesmo me afastei. Fui lá e bloqueei essa pessoa. Eu fiquei doente praticamente 1 mês, já falei sobre isso. Por mais que você goste, irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração dessas pessoas. Não, o enganoso é o nosso coração em relação à nossa confiança, aquilo que sentimos. Tem pessoas que falam, escuta seu coração. Irmão, não escuta seu coração, não. Viva pela razão, não viva pelas emoções. Tem muita gente emocionada. Conhece alguém na internet, nessas redes sociais, sabe? Às vezes é um perfil fake, marca encontro. Quantas pessoas, irmão, perdem sua vida e não voltam mais? Quantos jovens, quantas mulheres carentes. Precisamos tratar essa carência. Muitas vezes é carência de infância. Muitas vezes é carência da carne. Precisamos vigiar. Precisamos, irmão, estar em jejum, em oração. Pedir a Deus para segurar a nossa carne. Eu também tenho tantas vontades, tantas coisas. Mas querer, irmão, não é poder. Temos que esperar o tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus é demorado. Mas precisamos aguardar, irmão, o agir de Deus na nossa vida. É melhor estar sozinho, irmão. Hoje, praticamente, eu vivo sozinha com minha filha. Tirei muita gente. Até gente que eu não gostaria de ter tirado. Deus pediu para afastar. E Deus curou o meu psicológico. É melhor ficar sozinho, sozinha. E ter, irmão, um psicológico saudável. Do que ficar com um monte de gente falsa. Pessoas que o tempo todo te criticando. Irmão, muitas das vezes Deus precisa fazer uma limpeza na nossa vida. E muitas das vezes não queremos. Porque queremos estar rodeados de pessoas, nos paparicando, sendo falsa com a gente. Você nunca vai cumprir o seu propósito de vida. Enquanto uma pessoa assim estiver perto de você.
E muitas pessoas falam, por que minha vida não muda? Porque você está vivendo, irmão, com um demônio, com uma pessoa, né, que está aí com uma legião de demônios. Essa pessoa não anda sozinha. Com o espírito de inveja que está amarrando a sua vida, amarrando o seu caminho, que essas pessoas são muito invejosas. Enquanto você não permitir que Deus limpe a sua vida, a sua história, a sua vida não vai andar. E muitas vezes temos dificuldade de deixar Deus tirar pessoas da nossa vida. Porque temos dificuldade, irmão, de ficar sozinho. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, irmão, de ficar sozinho e sozinho. Eu tenho medo de perder a minha paz. Eu falo para Deus falou isso, é uma promessa que me dá tudo de volta. Eu falei sobre restituição ontem. Eu falei, Deus, não me deixe enganada nem confundida. Todo dia eu oro assim, Deus não me deixe enganada nem confundida. Nem com amizade, nem com relacionamento, com nada. Eu prefiro morrer sozinha, irmão. Porque a gente não morre sozinho, morre com Deus. É Deus que cuida de mim. Foi Ele que cuidou como eu estava sem saúde. Ninguém veio perguntar. Foi Deus que me enviou pessoa para me tirar daquele alagamento com minha filha. Deus cuida de mim. Deus limpa a nossa história, limpa. Nos cura o nosso psicológico, cura. Mas é Ele que traz as pessoas certas para a nossa vida. Primeiro Ele nos cura, como eu falei ontem. Muitas pessoas estão querendo restituição na sua vida, mas ainda não foi curada por Deus. Deus não vai trazer nada para a sua vida antes de te curar. Antes que você aprenda a se valorizar. Aprenda a ficar sozinho. Porque, irmão, as coisas da carne, isso não é tudo na vida, não. Isso não é tudo na vida. Você pode conviver. Fiquei 6 anos sem. Aí, me relacionei com essa pessoa que, por minha conta própria, paguei um alto preço. Consegui, graças a Deus, pedir perdão a Deus, consegui me livrar. Casei para ser feliz. E ali era tudo ruim. Graças a Deus consegui sair daquele relacionamento. Bloqueei. Mudei de lugar. Então, irmão, e estou aí, quase 2 anos sozinho. Eu morro de medo de me relacionar. Seja com amizade, seja... Eu logo pergunto, Senhor, quem é essa pessoa? Estava se aproximando. Senhor, quem é essa pessoa? Me revela. E Deus te revela, irmão. Se você quiser, Deus te revela. Se Sansão pedisse orientação a Deus, Deus teria dado a Sansão, teria falado sobre aquela mulher. E ali ele começa a brincar com ela. E com pessoas assim não tem brincadeira. Não devemos brincar com Satanás. Não devemos brincar com o pecado, com nossos desejos. Porque vamos perder. A palavra de Deus diz que nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Temos que reconhecer, irmão, as nossas fraquezas. Eu sei aonde está a minha fraqueza. Você sabe aonde está a sua fraqueza. E depois queremos culpar Deus por nossas escolhas. E Deus fala, é assim e é assim. Claro, irmão, se for um filho, se for uma mãe ou um pai, às vezes não conseguimos desvincular. Mas podemos colocar limite. Deixar ele viver a vida dele, deixar Deus tratar de você viver a sua vida. Pode viver em paz. Deus, ele nos dá, irmão, sabedoria. E ela fala, começa a insistir para essa Sansão, como é que eu faço? Você não confia em mim, Sansão? Qual é o seu segredo? Fala para mim. E aquela coisa toda. E Sansão, me amarra com corda, assim, 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 e eu serei fraco como homem. Ela amarrava ele. Daqui a pouco ela falava, já vem os filisteus. E ele ali se levantava com a força e ele conseguia se soltar daquelas cordas como se fosse nada.
chegou uma hora, irmão, que ela já estava tão chateada. E perguntou se Sansão não amava ela. E Sansão tão iludido em relação àquela mulher que contou o segredo do voto do Nazireu. E falou, se pegarem minhas 7 tranças e cortarem, raparem a minha cabeça, eu tenho um voto de Nazireu. E ele abriu o coração para ela. E aí começou a desgraça de Sansão. E ela ali, aqueles líderes já tinham levado. Ela falou, venha porque já descobriu o segredo. Agora ele me contou de verdade. Levou prata para ela, riquezas. E ela traiu Sansão. E ali quando ele estava no colo dela, entrou ali um homem, cortou as tranças, rapou a cabeça dele. E ela acordou ele. Aí, o filisteu. Ele, eu vou levantar pensando que ia destruir aqueles homens com a força. Mas Deus tinha abandonado. Deus vai nos avisando. Nos avisando. Sabe qual foi o fim de Sansão? Sabe o que aqueles filisteus fizeram com ele? Vazaram os 2 olhos de Sansão. E levaram ele para a prisão. Fizeram uma grande festa. E ele ali, botaram ele como bobo da corte. Para zombar dele. Para rir dele. Essas pessoas, irmão, ela gosta de humilhar. Ela gosta, irmão, de colocar na nossa autoestima ali embaixo, jogar a nossa autoestima. São pessoas que não nos valorizam. E ali, Sansão passou a ser chacota de outras pessoas, de rirem dele. Essas pessoas são perversas, manipuladoras, difamadoras. Acaba com sua reputação. Coloca pessoas contra você. Te difama a ponto de você ter que se mudar de um lugar para outro. São extremamente perigosos. E ali, Sansão estava num templo ali, muito grande. E mandaram chamar, fizeram uma grande festa ali. E pediram para chamar Sansão. Para as pessoas rirem dele. E ali ele pediu a Deus, mais uma vez, força. E pediu para um soldado ali, colocar ele junto da pilastra central daquele lugar. E ali, mais uma vez, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão pela misericórdia. Deus pode ter misericórdia? Pode. Mas ali acabou. Sansão também matou os inimigos dele, aqueles líderes todos. Mas também ele morreu. Junto com aquele inimigo dele. Eu quero dizer que muitas das vezes o caminho é de destruição e morte. Há jeito há. Mas não é fácil sair, não é fácil se livrar dessas pessoas. Temos que ter ajuda, pedir para Deus mandar ajuda. E temos que pedir orientação e sabedoria para Deus. Então, irmão, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tanta da gente, irmão, perdendo sua vida. Isso não acontece só na televisão. Às vezes, irmão, um crime é investigado, sabe por quê? Porque tem uma grande repercussão na televisão, na mídia. Mas quantas vidas aí que as pessoas não querem nem saber, nem investigam. Quantas pessoas são vítimas dessas pessoas não brincam, irmão. Temos que ter amor pela nossa vida.
Eu estou aqui, irmão, para orar por você, jejuar por sua vida. O que eu puder fazer para orientar, eu vou orientar. Eu também, irmão, tenho que ficar na vigilância. Senão eu caio. Podemos cair. Mas eu peço tanto a Deus. Peço a Deus para você não ser envergonhado nem confundido por ninguém. Para mostrar essa pessoa que está se aproximando de você. Não brinque com isso. Não brinca com sua vida. Quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens têm brincado. Entrar é fácil, irmão. Difícil é sair. Eu peço tanto para Deus. Eu peço tanto a Deus por vocês também. Eu subo no monte. Eu jejuo pela vida de vocês. Mas vocês precisam fazer a sua parte. Como Deus revelar algum comentário, eu respondo, irmão. Às vezes eu leio o comentário e o Senhor fala, apenas ore. E eu tenho orado. Eu tenho clamado pela sua vida. Irmão, só até aqui. Eu peço para você deixar seu joinha, se inscrever no meu canal, tá, irmão? Porque desse jeito você está abençoando o meu ministério. Fica na paz de Deus e até amanhã, se Deus quiser.